Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Podem se assentar, Deus abençoe. Que amém gostoso, né? Glória a Deus. Que esfera espiritual, né? Meus irmãos, abra sua Bíblia para ganharmos tempo. No livro de Ezequiel, capítulo de número 2. Ezequiel, capítulo de... Corta para geral. Será que é aqui? Amém. Posso continuar? Ezequiel, capítulo de número 2. Não perca essa atmosfera espiritual. Enquanto você encontra no livro de Ezequiel, capítulo 2, eu quero aqui fazer alguns rápidos agradecimentos. Primeiramente a Deus, estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez com vocês, nessa igreja maravilhosa, linda. Parabéns aos pastores, a todo o time dessa igreja, que Deus continue abençoando. Agradecendo ao pastor Eduardo, à pastora Paula, conhecendo pela primeira vez, mas obrigado pela confiança. Também não poderia deixar de agradecer a Débora. A Débora entrou em contato comigo. Essa moça é incrível, muito educada, muito simpática. Vou sentir falta da Débora, né? Vamos ter que me convidar de novo, pastora, para a Débora ficar conversando comigo. Que Deus abençoe, que a Débora continue desse jeito, maravilhosa, representando muito bem os guardiões da fé, amém? Também estou feliz pelas minhas amigas e ovelhas, Eliane e Angélica, que me acompanham nessa noite. Acharam Ezequiel, capítulo de número 2, continuemos na mesma atmosfera espiritual. Apenas o versículo de número 1. Então me disse o Senhor: ó filho do homem, fica em pé, porque eu desejo falar contigo. Meus irmãos, eu vou fazer aqui uma rápida introdução, para que os irmãos compreendam que o Espírito tem para nós nessa noite. Em seguida eu aplicarei e já encerrarei. Então eu te convido nessa noite a apertar o cinto comigo. Como diz o meu esposo, pastor Kleber, aliás, eu trago saudações e o abraço do meu esposo para o pastor, a esposa e toda a igreja, amém? Ele diz: minha filha, você sai da primeira e já entra em quinta em segundos, não é? Porque eu estou tão cheia aqui, irmãos, de Deus. Tem tanta coisa de Deus, que se você ficar pensando no amanhã, você vai perder o que Deus tem para hoje, amém? Então, em nome de Jesus, deixa o amanhã para amanhã, conta para amanhã, o problema, o compromisso de amanhã, e foca agora no que Deus tem para nós. Lindo o agir de Deus. O nosso querido que estava aqui ministrando, ele disse que estava sentindo algo muito forte, e eu concordo com ele. É notória a presença de Deus neste lugar. Então foca agora no que Deus tem para nós, só para transbordar, né? Porque os louvores já nos encheram. Queridos, eu acredito que a maioria de vocês já ouviram falar sobre a história de Ezequiel, capítulo 2, capítulo 1, mas é necessário que eu faça uma introdução, caso alguém não tenha muita intimidade com o livro de Ezequiel ou com a história de Ezequiel. O irmão estava dizendo sobre a história dos guardiões da fé, e hoje eu fui lá no YouTube, né, por algum minuto eu falei, deixa eu ver, entrei no Instagram, tinha o link de vocês no YouTube, e eu ouvi um pouco sobre a história dos guardiões da fé. Todos nós temos uma história, e Ezequiel não é diferente. Mas eu quero expressar para vocês por que Deus começa o capítulo 2 falando com Ezequiel, para que Ezequiel se colocasse de pé, porque Deus gostaria de falar com Ezequiel. No capítulo 1, a partir do primeiro versículo, nós vamos ver que eles estavam assentados juntos ao rio Quebar. O que eles estavam fazendo? Estavam tristes, desanimados, porque agora eles se tornaram escravos no cativeiro babilônico. Então no comecinho, no contexto do capítulo 1, nós vamos ver a história de um povo, uma nação, a nação de Judá, que agora estava cativa,
tinha perdido tudo. A palavra do Senhor nos diz, fazendo aqui um contexto para vocês, por que Ezequiel estava sentado junto com outras pessoas à beira do rio Quebar. Eles tinham sido levados na segunda deportação do cativeiro babilônico, porque a primeira tinham sido levado Daniel e os seus amigos, e agora Ezequiel. Mas tem um fundamento, porque afinal de contas o nosso Deus, ele é sim justiça, mas o nosso Deus também é graça, o nosso Deus também é amor. A palavra do Senhor diz lá no livro de Efésios, versículos 4 e 5, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, é a vontade de Deus que eu e você existíssemos, que nós estivéssemos aqui. Então eu já quero lembrar você aqui no comecinho da mensagem, que você não é um erro, você não é um acidente. Ainda que os seus pais não te planejaram como os meus, Deus te escolheu, Ele te planejou, Ele quis que você estivesse aqui até nos dias de hoje. Você poderia ter sido abortado, mas você está aqui porque é a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus nunca quis que o seu povo se tornasse escravo, mas pela desobediência, não é qualquer desobediência, o povo agora tinha perdido tudo, a sua casa, o seu lar, perdido contato com o Pai, não tinham mais templo para adorar, e agora eles estavam ali como prisioneiros, escravos, sendo que serviam a um Deus todo-poderoso. Por que eles estavam agora novamente presos no exílio babilônico? A palavra do Senhor vai nos dizer sobre o rei Ezequias. Quem lembra do rei Ezequias? Aquele rei que era amigo de Isaías, o profeta Isaías, que orou e Deus acrescentou 15 anos de vida. Pois bem, Ezequias tinha um filho chamado Manassés. Diz no livro de Esdras que antes e nem depois, na nação de Judá, houve um rei tão perverso e tão tirano como o rei Manassés. Mas lembrem-se que Manassés é filho de Ezequias, ou seja, filho de crente. Ele conhecia os milagres e maravilhas do Senhor. Com 3 anos de idade, talvez Manassés não se lembrava de fato do que ele viu, do que ele presenciou, por ser uma criança ainda, mas ele cresceu ouvindo o que Deus tinha feito. Com 3 anos de idade, o anjo do Senhor, ou a teofania representada por Deus, desceu na terra, entrou no cativeiro da Síria e matou sozinho, o anjo do Senhor, quase 200 mil homens, cerca de 185 mil homens. Qual outro Deus pode fazer isso? Manassés ouviu e presenciou esse milagre do Senhor. Mas não bastando isso, Manassés, na sua fase da adolescência, ele contempla um milagre na casa dele novamente. Como assim, irmã Cleia? Ele vê o pai orando e ele vê Deus acrescentando vida para o seu pai. Ou seja, Manassés é aquele crente que cresceu vendo milagres, cresceu com o profeta Isaías na sua casa. A palavra do Senhor nos diz que foi só o profeta Ezequias morrer que Manassés assume o trono. Eu queria só mais um pouquinho de retorno, por favor. Ele assume o trono, e quando ele assume o trono, pastora, a primeira coisa que Manassés faz, ele vai até o Egito, onde existiam mulheres muito pobres miseráveis, compra os filhos dessas mulheres, traz para a nação de Judá, e agora ele começa a oferecer essas crianças para um Deus chamado Moloque. E não bastando isso, Manassés agora, para servir de exemplo, ele pega os seus próprios filhos e oferece em sacrifício ao Deus Moloque. A Manassés também acrescenta e traz para a nação de Judá a idolatria e vários tipos de deuses. Mas não bastando isso, ele coloca dentro da nação de Judá todo tipo de imoralidade sexual. Nós estamos falando de Manassés, que era filho de crente e que cresceu ouvindo e testemunhando as obras do Senhor. Além disso, Manassés, quando Isaías tinha 84 anos, ele pede, não bastando matar todos os profetas da época,
ele pede para que alguém vá e cerre o profeta Isaías ao meio. Esse é o Manassés, que eu estou me referindo a vocês, filho do rei Ezequias, que cresceu ouvindo os testemunhos do Senhor. Pois bem, a palavra do Senhor diz que a ira do Senhor se acendeu sobre a nação de Judá, não porque eles pecavam, mas porque eles pecavam de dia e durante a noite eles iam oferecer cultos a outros deuses. Ou seja, eles ofereciam culto do lado de dentro do templo, mas do lado de fora eles praticavam todo tipo de imoralidade contra o Senhor. Ou seja, nós podemos ver muito isso nos dias de hoje, não aqui, graças a Deus, pessoas que cultuam aqui dentro, mas não oferecem o mesmo culto do lado de fora, pessoas que têm uma vida aqui dentro e não têm a mesma do lado de fora. Deus começa a se irar com Manassés, a tal ponto que Deus começa a falar com Abacuque. Abacuque é um diminuto. O que é um diminuto? É um livro pequeno, que não tem tantos capítulos como os outros, mas a sua relevância é tão grande quanto os outros livros. Deus começa a falar com Abacuque, mas de maneira diferente. Porque se olharmos para Isaías, Ezequiel, qual eu li para vocês, nós vamos ver que Deus fala com o profeta e o profeta repassa para o povo. Abacuque é diferente, é um livro chamado de diário que contém um diálogo. Por quê? Porque Deus fala com Abacuque e ele fica em silêncio. O livro de Abacuque tem 3 capítulos, 56 versículos e 12 perguntas que nunca foram respondidas. Diz um dos maiores biógrafos e teólogos da nação brasileira, Silas Daniel, que estudou a vida de Abacuque por 30 anos. Imagine isso, estudar 3 capítulos por 30 anos. Silas Daniel escreve em sua biografia que Abacuque passou pelo menos 3 anos sem dormir. Por quê, irmã Cleia? Porque de dia ele via todo mundo normal, a vida seguia normalmente, mas à noite o terror vinha e Abacuque tinha pesadelos. Por quê? Porque Deus falava com Abacuque: eu vou permitir que os meus filhos se tornem prisioneiros, se tornem escravos, eu vou deixar que destruam tudo, as mulheres e crianças morrerão. Ou seja, a vida de Abacuque agora se torna um terror, porque ele não fala com o povo, ele faz perguntas a Deus que não são respondidas. E Deus, irmãos, não fala qualquer coisa para Abacuque. Se você ler um livro de Benjamin Scott, As Catacumbas de Roma, você vai entender, você vai achar que é um filme de terror, porque Deus vai falando com Abacuque e ele diz que os ossos dele começam a estremecer, porque qual ser humano aguentaria o que estava por vir? Por conta de quê? Por conta de que pareciam crentes, usavam roupas de crente, tinham cabelos de crente, pareciam em tudo com crente, mas no final não eram verdadeiros cristãos. Por exemplo, eles adoravam outros deuses, eles praticavam imoralidades, mas não se arrependiam, porque na cabeça deles estava tudo certo. Então o Senhor fala para Abacuque: desta vez eu não terei misericórdia. E a Bíblia diz que o povo vai, os soldados da Babilônia vão para prender o povo da nação de Judá. Sabe quem eles levam? Cerca de 10.000 homens, os melhores homens, homens capacitados, homens ferreiros, homens soldados. Eles destroem os templos, eles matam as mulheres, matam as crianças. Ou seja, agora está tudo em ruína. Por isso que no capítulo de número 1 de Ezequiel, a Bíblia vai dizer que eles estavam assentados juntos à beira do rio Quebar, tristes, desanimados, porque perderam tudo. Imagine não ter mais sua casa, não ter mais a sua família, saber que foram mortos e que agora você é um escravo, não tem mais direito de nada.
Aí o Senhor fala para Ezequiel, no capítulo de número 1, num dos piores momentos da vida de Ezequiel, Deus dá uma das maiores experiências que Ezequiel vai ter. Irmãos, não se esqueça disso. Às vezes nós pensamos que nossas maiores experiências serão num culto de domingo, ou num evento com alguém famoso. A maior, ou se não uma das maiores experiências que Ezequiel viveu, foi no pior momento da vida dele. Eu não sei, você que entrou aqui nessa noite, qual é o momento que você está vivendo hoje, mas eu quero dizer para você, independente da situação, hoje pode ser o dia que você vai ter a maior experiência na sua vida. Pode ser hoje que, assim como Ezequiel, no momento de tristeza, no momento de derrota, no momento de luto, Ezequiel olhou e viu o céu aberto. Não bastando, ele vê um trono, e no trono ele vê seres com 4 rostos: rosto de homem, rosto de leão, rosto de águia e rosto de boi. Ezequiel vê uma roda dentro da outra roda, e ele vê aonde o Espírito ia, as rodas acompanhavam ele. Pode ser hoje que Deus vai abrir os seus olhos e você vai ter a melhor visão ou experiência da sua vida. Nós só precisamos estar preparados. Aí o Senhor fala para Ezequiel no capítulo 2, põe de pé, porque eu quero falar contigo. Eu imagino, conjecturando, não está na Bíblia, eu imagino, claro, alguns pregadores ministram no capítulo 2, no versículo 1, que Ezequiel estava com depressão, estava triste. Eu não acredito. Eu acredito que Ezequiel, vendo tudo que ele viu, a Bíblia diz que ninguém pode contemplar a glória do Senhor e continuar de pé. Eu acredito que ele cai prostrado diante da glória de Deus. Mas Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, conjecturando, tá? Já deu, levanta, porque essa experiência é só o começo do que eu tenho para fazer na sua vida. Põe-te em pé, porque eu não falo com quem está caído. Põe-te em pé, Ezequiel, porque o que eu tenho para fazer, eu preciso de posicionamento. Quem já pisou no santo Deus está chamando pessoas nessa noite a se posicionarem. Põe-te em pé, põe-te em pé, porque Deus tem algo grande na tua vida. Clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Deus fala: Ezequiel, essa experiência é só para você não desistir do que está por vir. Irmãos, era o capítulo 1. Ainda tinha muitos capítulos pela frente. Só que sabe o que eu acho mais lindo? Que Deus dá uma mega, irmãos. Quem é que vê seres? Imagine nós vendo seres de 4 rostos. Imagine nós contemplando isso. Vamos achar que nem é de Deus. Mas eu imagino que Deus fala para Ezequiel, porque no capítulo 3 ele diz: Ezequiel, a experiência é só para você aguentar o que está por vir. Porque no capítulo 3 Deus fala: Ezequiel, aqui está o rolo, a palavra, come. Porque a experiência, Ezequiel, é para dar ânimo, mas a palavra é o que sustenta. A palavra é o que deixa de pé. A palavra edifica, ela santifica, ela purifica, ela enobrece. É a palavra. Ainda há poder nessa palavra. Ezequiel agora está prestes a ter as suas próprias experiências. Por quê? Porque assim como Manassés, Ezequiel cresceu ouvindo sobre Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Moisés, Davi e tantos outros homens. Ezequiel cresceu ouvindo o que Deus operou e fez na vida desses homens e mulheres.
Mas agora Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, ótimo trazer à memória aquilo que dá esperança, mas a partir de agora é eu e você e eu. A partir de agora, Ezequiel, você não vai viver de lembrança de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque a partir de agora você vai viver milagre, você vai viver o cumprimento da promessa. A partir de agora você vai ter experiências inimagináveis. Aleluia. Queridos, se você foi chamado para ter uma vida normal, fica tranquilo que a sua vida vai sempre estar ali na média. Mas se você foi chamado para ter uma vida além do que a capacidade humana possa suportar, se prepare, porque Deus vai quebrar alguma área da nossa vida. Deus vai moldar alguma área da nossa vida. E assim aconteceu. Mas eu aprendi, pastora Paula, nesses processos que nós vivemos, que o processo não é o fim, é o meio que Deus usa para nos levar até a promessa que Ele tem. Por exemplo, o Nilo não era o fim de Moisés, era o meio que Deus tinha para levá-lo até o palácio. Era o Uber de Deus, o táxi que Deus usaria para levar Moisés até o palácio. Golias não era o fim de Davi, era o Uber, o meio que Deus usaria para levá-lo ao trono. Os medianitas não eram o fim, mas era o meio que Deus exaltaria a vida de Gideão. A morte de Malion, Quilion não era o fim, era o meio que Deus usaria para levar Ruth até Belém, casar-se com Boaz, que na tipologia é a sombra do original, e o antítipo é o original. Boaz na Bíblia é a tipologia de Cristo. Como assim, irmã Cleia? É o parente remidor, aquele que veio para nos resgatar, para nos comprar. A morte, o luto, não era o fim, era o Uber de Deus para levar Ruth, para casar com Boaz e entrar para a genealogia de Jesus Cristo. A destruição de Jericó não era o fim de Raabe, era um meio, o Uber. Querido, se você nessa noite está sentado no Uber de Deus, aproveita que nem pagar a corrida você vai. Aproveita, meu irmão, não lamenta, não reclama, deixa Ele te levar, porque isso que você está passando não é o fim, é o meio que Ele está usando para cumprir o que Ele tem na sua vida. A destruição de Jericó foi o meio que Deus usou para exaltar Raabe, para salvar toda a sua família. Raabe é a única mulher citada em 5 livros nas Escrituras Sagradas. Em Hebreus capítulo 11, o escritor vem dizendo, a partir do versículo 23, e me faltaria tempo para falar de Sansão, Baraque, Jefté, Samuel e tantos outros homens que pela fé alcançaram a promessa. A galeria, os top dos tops, Hebreus 11. Só que só tinha 2 mulheres. A primeira, a nossa mãe na fé, Sara. A segunda igreja poderia muito bem ser Esther, Ruth, Débora ou tantas outras mulheres. Inclusive no YouTube eu abri uma série chamada Mulheres que Inspiram e Deixam Legado. Mulheres da Bíblia, mulheres que já passaram por nós e mulheres que estão entre nós. Grandes mulheres que inspiraram, estão inspirando e estão deixando um legado. Eu talvez escolheria qualquer outra mulher, mas ainda bem que o nosso Deus não vê como a gente vê. Ele pega a prostituta, a ex-meretriz, coloca em 5 livros, leva para a galeria, Hebreus 11:31, e pela fé a prostituta alcançou a promessa. Pega o livro de Mateus, genealogia do Rei dos Reis. Está preparado? E Raabe casou-se com Salmão. E Raabe casou-se com Salmão. Quem era Salmão? Príncipe da tribo
tribo messiânica. Ou seja, não era qualquer um, era o príncipe da tribo messiânica. Mas ela não era prostituta, o Deus que nós servimos é o Deus que quebra protocolo. Ele pega a prostituta e transforma em princesa. Oh, aleluia. A Que Deus é esse? da promessa. Que Deus é esse, Deus igreja? de abraços completas. Eu não sei, às vezes nós nos abatemos. Qual é o teu problema mesmo? O que tem te feito querer parar mesmo? Diante de tudo isso, meu querido, fica no Uber do Pai e espera que Ele está te conduzindo ao lugar da promessa. Ezequiel agora ia viver a sua própria experiência. Sabe o que a igreja brasileira precisa hoje? A igreja brasileira, a maioria em si, vive dizendo: porque há 30 anos atrás o Espírito Santo batizava em dom de línguas, porque há 50 anos atrás o paralítico andava, o cego via, o mudo falava. Sabe o que Deus está dizendo para os guardiões da fé hoje? O tempo de guardar e trazer a memória passou. Por quê? Porque eu quero que você olhe e fale: sabia? Lá na minha igreja o paralítico andou. Sabia que lá na minha igreja os jovens foram cheios do Espírito Santo? Eita! Você olhar e dizer para alguém: você sabia que por esses dias Deus fez um grande milagre? Aonde? No YouTube? Não, nos guardiões da fé. Sabia, sabia. Aonde Deus fez? Lá não sei aonde não. Lá em Badibacite, nos guardiões da fé. Eu posso ouvir um glória dos guardiões da fé. Da promessa. Se prepara, se prepara. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Podem trazer à memória o que vocês já viveram até hoje, mas segura, se posiciona, porque o que está para vir a partir de hoje é inimaginável. Recebe, seja cheio, seja renovado, fortalecido. Eu sei que por completo fará. Meu Deus, não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu acho que eu tô um pouco surdinha por conta da renite. Se puder me dar só mais um pouquinho de retorno, eu agradeço. Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, o que eu tenho para você, Ezequiel, obrigada, você não tem ideia. Queridos, tire os seus olhos das circunstâncias. Isso não é fé. O nome dessa igreja é Guardiões da Fé. Aqueles que cuidam, que protegem, aqueles que guardam a sua fé. A fé não está nas circunstâncias. Porque o Brasil está em crise. Porque não sabemos o que será o ano que vem. A nossa vida não está nas mãos do governo. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E assim diz o Senhor: não faltará trigo, não faltará o azeite, e não faltará o vinho. Aleluia. Eu estou tão cheia, irmãos. Esse lugar está tão cheio da presença do Senhor. Eu não sei se você está sentindo. Eu estou pegando fogo aqui em cima. Oh, glória. Aleluia. Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, põe-te em pé. Querido, se nós formos olhar o Salmo 137, já estou quase encerrando. É o mesmo contexto do cativeiro babilônico, onde Ezequiel está passando, o terror daquela época. No Salmo 137, a Bíblia vai dizer: estávamos assentados juntos aos rios da Babilônia, e ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. No momento de dor, de tristeza, de perca, de luto, eles se assentaram e penduraram as suas harpas.
Meus irmãos, a nossa vida, ela é regida por decisões. Decisões comuns podem mudar a rota do nosso dia. Por exemplo, que roupa eu vou pôr, se eu tomo café depois ou antes de tomar banho, o que é que eu vou almoçar, se eu vou na igreja ou não vou, por onde eu vou trabalhar. São decisões comuns que podem mudar ali a trajetória do nosso dia. Só que existem decisões que podem mudar a rota da nossa história. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: hoje eu preciso que você decida crer em mim, acreditar nas minhas promessas. Eu preciso que você decida me seguir e confiar em mim, para que eu possa cumprir o que eu tenho na sua vida. Acende a chama. Eles penduraram as suas harpas. Ou seja, não temos ânimos para adorar, não temos mais força para adorar. Apesar que adorar não necessariamente é cantar. Adorar vem do verbo proskineu, que quer dizer se prostrar diante do Senhor. Nós podemos nos prostrar a todo tempo diante do Senhor. Mas sabe o que eles fizeram, Débora? Não queremos mais adorar, vamos pendurar a harpa. Quantos cristãos hoje, aqui em Badibacite não deve ter, quantos cristãos que penduraram a sua harpa? Pastor, vou dar um tempo, não estou bem, estou passando por alguns processos, quando eu estiver melhor, eu volto, pastor. Pastor, agora não está dando, eu preciso cuidar mais de algumas coisas, e quando der, eu volto. Pendurar a harpa é dar um tempo naquilo que Deus te chamou. Pendurar a harpa, meu irmão, é deixar de pregar, é deixar de reger, é deixar de limpar, é deixar de receber na porta, é deixar de lado o chamado que Deus tem para ti. Entendendo que chamado não tem nada a ver com propósito. Eu recebo muitas perguntas, principalmente de mulheres. Ministro muito inchado de mulheres, então eu conheço muitas mulheres. E elas ficam: Macleia, eu não sei o meu propósito, eu não prego, eu não canto, eu não rejo. Irmãos, propósito não tem nada a ver com o microfone na mão. Propósito é executar com excelência o que você nasceu para fazer. Isso aqui é chamado. Propósito é pregar no Uber, no hospital, é cozinhar para a igreja, é passar um pano, é tocar, é limpar. Isso é propósito. Oh, aleluia! Você precisa saber o teu propósito. Se você não sabe de onde você veio, quem você é, qual é o teu propósito, o tamanho do teu potencial e para onde você vai, você está abaixo da média. Eita glória! Quem você é, por anos eu não sabia quem eu era. Mas você precisa saber que você não é qualquer um ou qualquer uma. Por isso Deus falou a Ezequiel: posicionamento. E Deus diz para alguém nessa noite: eu quero posicionamento de quê? De filha e de filho. Nós somos a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Eles se assentaram e guardaram as suas harpas. Queridos, o Salmo de número 126, a Bíblia vai dizer, o contexto é o mesmo contexto do Salmo 137, onde eles estavam assentados, chorando e pendurando as harpas. No Salmo 126, o mesmo contexto do cativeiro babilônico. A Bíblia diz que agora era a restauração do cativeiro. Lá para o capítulo de número 4, 5, 6, a Bíblia vai dizer: e agora eles estão andando, mas estão semeando. Eles estão chorando, mas estão andando. Eles estão chorando, mas estão semeando. Aquele que leva a preciosa semente voltará sem dúvida com alegria e trazendo os seus molhos. Sabe o que Deus está dizendo para nós, guardiões da fé? A decisão depende de nós. Se você se assentar, a tua casa se assenta. O profeta sentou, a nação sentou com ele, Débora. Se o pastor e a pastora sentar, os irmãos se assentam. Se um CEO de uma empresa sentar, os colaboradores se assentam. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, aonde nós temos um índice de
mais ou menos 8 a 10 tentativas de suicídio entre os adolescentes. Se os pais se assentarem e não mudar a mentalidade e achar que era como antes, vai continuar perdendo os adolescentes dentro da igreja. Você sabia que no Brasil, a cada 100 jovens cristãos que vão para uma faculdade, 70 se desviam? Sabe por quê? Por anos a igreja não preparou, a igreja não forjou os jovens para a faculdade. E nós, o meu esposo e eu, temos levantado essa bandeira. Nós, como igreja, precisamos forjar e preparar os nossos jovens. Eles têm que saber o que é feminismo, o que são as doutrinas de Karl Marx. Eles não podem só saber a Bíblia, eles têm que saber guardar a fé e defender a sua fé. Eu dou muitas palestras para pais, mães e adolescentes. Ora tá todo mundo junto, pai, mãe, adolescente. Ora separa tudo, fica adolescente para um lado e pais para o outro. Esses dias eu fui em um lugar por horas e eu li umas cartinhas que os adolescentes escreveram. Adolescentes que cresceram na igreja. Sabe o que eles queriam mais ouvir, pastora Paula, dos seus pais crentes? Que os pais os amavam. Porque os pais estão hoje correndo demais para dar o que eles nunca tiveram para os filhos, mas estão esquecendo de dizer que tem orgulho dos filhos, que os amam, que confia neles, de prepará-los. Eles nem sabiam que era um tempo de qualidade. Mas nós temos a decisão de se assentar sobre o que a nação está passando, ou de nos posicionar e mesmo chorando, continuar semeando, mesmo chorando, continuar pregando, mesmo chorando, continua tocando, mesmo chorando, continua pastoreando. Ele mandará e a sóbia. Irmã Cleia, eu estou em depressão. Estava. Em nome de Jesus, nessa noite, a cura para a sua alma, o Deus que cura a alma. Meus irmãos, nós estamos vivendo o maior período de doenças psicossomáticas. E quando eu disse que quando Deus tem um propósito, Ele vai quebrar alguma área da nossa vida, não é quando nós permitimos isso. Por exemplo, se você tem um desequilíbrio emocional, o seu corpo vai reagir às doenças, aliás, às emoções da sua alma. Quantas pessoas estão aí com problema de falta de paternidade, identidade? Nós temos um projeto, já vou terminar, chamado Projeto Radasc, que agora em setembro vai acontecer ali em Rio Preto. Totalmente filantrópico, sem nenhum final lucrativo para nós. Nós passamos um dia inteiro, a Eliane faz parte, com as meninas, adolescentes e jovens, 99% cristãs. Das 8 às 18, ensinando sobre identidade, ensinando sobre finanças, casamento, sexualidade, abuso sexual. Na primeira vez que nós fizemos, quase 100 meninas, 80% nasceram na igreja e 80% já foram abusadas sexualmente. Sabe, queridos, não é hora de ficar brigando na internet, dizendo um hino tal, pastor tal, igreja tal, costume tal, cabelo tal. Não, é hora do corpo de Cristo tomar a decisão. E mesmo talvez que você não esteja tão bem hoje, mas a partir de agora, em nome de Jesus, eu declaro cura na tua alma. Toda ferida que vem se carregando através de abusos sexuais, abusos verbais, receba a cura agora. Você que está preso, presa, não consegue liberar perdão, seja livre agora, em nome de Jesus. Toda célula cancerígena, toda doença no seu corpo, oh, aleluia. Para terminar agora, em nome de Jesus, eu sinto aqui no nosso meio um espírito de morte. Se Deus me mostrar, eu vou, mas se não, eu creio no que Deus está falando. Você entrou aqui nessa noite e a
tua vontade é tirar a sua vida, você não tem mais vontade ou razão de viver. Em nome de Jesus, Espírito Santo, a partir de agora, cura essa alma, arranca, Senhor, manda embora esse espírito de morte. Em nome de Jesus, receba a cura, receba a vida, receba ânimo, receba força, receba visão, receba graça, receba autoridade, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, há poder no nome